Bênção, irmãos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 3, versos 14 a 17. Segunda Timóteo 3, a partir do verso 14. Todos abriram, irmãos? 2 Timóteo 3. A partir do verso 14 está escrito: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Pedimos que sejamos iluminados por Ti. Que o Espírito de Deus que se faz presente em nosso meio, o Espírito de Deus que é santo, que se faz presente nesse lugar, ó Deus, encha o nosso coração de alegria. Encha o nosso coração de amor por Tua palavra. Encha o nosso coração, Pai, de temor pelo que será pregado. Por isso, Pai, nós pedimos, vem sobre nós. Fala conosco profundamente. Senhor, que de fato o nosso coração seja cheio da Tua mensagem, alegria, vida e poder. Porque conforme diz a Tua mesma palavra no Evangelho de Mateus, errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso nós clamamos, Pai, que haja conhecimento das Sagradas Escrituras, mas também poder de Deus. Poder de Deus neste lugar, poder de Deus para vivificar o nosso coração, poder de Deus para despertar a igreja, poder de Deus para nos levantar de uma mornidão espiritual, nos levantar, Senhor, de uma apatia espiritual, nos levantar esta manhã para que possamos sair daqui vivos, cheios do poder de Deus, cheios da glória do Senhor, cheios daquilo que o Senhor quer e deseja derramar sobre a Tua igreja. Edifica-nos, Pai, nesta manhã. Edifica os nossos corações firmados, cravados, fincados na rocha angular que é Cristo. E nós clamamos e suplicamos, Pai, que essas sagradas escrituras possam agora permear o nosso coração de amor e de vida, de paixão, de desejo por Ti. E assim oramos em nome de Cristo somente. Amém. Irmãos, eu quero sempre relembrar os alvos, porque isso faz bem para nós. Repetição é uma estratégia da didática para a gente ser ensinado. Então a gente tem que repetir coisas. É necessário essas repetições, porque elas são importantes para que o nosso coração seja firmado. E nesse quase 60 dias que a gente está aqui plantando essa igreja, começando esse trabalho do zero, você precisa ter esses alvos no coração. Isso não é uma invenção humana. Isso é uma invenção celestial. Isso é uma invenção divina. Isso é uma invenção dos céus. Cada alvo que a gente está querendo passar para vocês, e não que nós criamos, quase que eu falei cada alvo que nós criamos, mas não foi criado por mim. Cada alvo que nós estamos estudando na palavra de Deus, você tem que lembrar dele, você não pode esquecer. E se você talvez esqueceu, você vai voltar lá no canal nosso do YouTube e vai lembrar cada uma dessas pregações. E a primeira pregação que a gente teve aqui foi exatamente viver a vida cristã, onde as pessoas são conformadas à imagem de Cristo. Nessa manhã de domingo, você está dando um passo a ser conformado à imagem de Cristo, hoje. Todo dia você vai dar esse passo de ser conformado à imagem de Cristo. Hoje pela manhã é mais um passo que você está dando. Mais um passo de você ouvir essa palavra e sair daqui e viver nela. Eu já falei isso para vocês, você não é passivo no banco. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu levantei 3h50 da manhã para revisar essa pregação.
E eu fiquei acordado o tempo inteiro, até às 7 alguma coisa. Para você ser alimentado do melhor que eu poderia oferecer para você nessa manhã. E não é porque a nossa igreja tem poucas pessoas que eu vou trazer uma palavra mais ou menos. Não é porque o nosso canal no YouTube tem 49 inscritos, se eu não me engano, e as minhas pregações dão ali 34 visualizações, que eu vou fazer uma coisa mais ou menos. Não. Por quê? Porque eu quero ser conformado à imagem de Cristo. Eu quero fazer o melhor para Deus nesse lugar. Independente se tem muita gente olhando ou poucas pessoas me observando. Independente se o nosso canal do YouTube é muito visto ou pouco visto, não importa. O importa é que eu tenho que oferecer o melhor para Deus. E oferecer o melhor para Deus de nós mesmos é ser conformado à imagem de Cristo. Diariamente, todo dia. Romanos diz isso. Isso, obrigado, Nayana. Romanos, Coríntios e Gálatas diz isso. Mas o alvo número 2, que é viver diariamente por meio da adoração, amor e serviço a Deus. Lembre-se, 3 palavras dirigidas a uma só pessoa. Amor, serviço e adoração a Deus. Esse é o segundo alvo. Mas o terceiro alvo tem a ver exatamente de amor e serviço, tá vendo? Ao próximo e aos irmãos. 3 palavras, amor, serviço e adoração só a Deus. Agora, amor e serviço é ao próximo e ao irmão. Por que é ao próximo irmão? Porque eu já falei isso para vocês, há uma diferença de você servir ao próximo. Quem que é o próximo, irmãos? Aquilo que a palavra do samaritano nos ensina. O próximo é quem está perto de mim. Passei ali, tem alguém precisando? Vou ajudar o meu próximo. Tem alguém ali no centro, no seu trabalho, no seu vizinho, está precisando de ajuda? Você vai amar e servir ao próximo. Mas não só esses, mas também aos famílias da fé. A palavra de Deus afirma que nós devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente ou principalmente aos da família da fé. Então, se você tem R$10 no bolso e você tem que escolher entre ajudar um irmão da fé ou ajudar o próximo qualquer, você vai escolher em primeiro lugar ajudar os da família da fé, que é a igreja. Ok? Então, amor e serviço aos irmãos e ao próximo. Alvo número 4, usar dons, talentos, tempo e todos os recursos que a gente recebeu para servir. Servir a Deus e ao próximo. Lembra a palavra serviço? Envolve Deus e o próximo? Então eu vou usar o meu dinheiro, vou usar o meu dom, vou usar o meu tempo, vou usar o meu talento, vou usar a minha inteligência, vou usar tudo que Deus me deu, a minha saúde. Já falei para vocês, quando alguém pede oração por saúde, o que é a minha oração? Deus, dá saúde a essa pessoa, mas que ela use essa saúde para servir o Senhor e o próximo. Essa sempre foi a minha oração. Essa pessoa quer saúde? Vamos orar por isso. Essa pessoa está precisando ser curada? Vamos orar por cura. Mas essa cura tem que redundar em amor e serviço a Deus e ao próximo. O que adianta você estar saudável em casa? O que adianta você estar saudável aí e não serve as pessoas e não serve a Deus? A sua saúde está servindo só você mesmo. Idolatria a você. Então vamos usar tudo que a gente tem em amor e serviço a Deus e ao próximo. Alvo número 5, ser sal e luz por todos os povos. Nós falamos isso. Nós somos aqui um monte, cada um de nós é uma pedrinha de sal aqui nesse lugar. E nós estamos aqui contidos nesse saleiro. Só que, irmãos, o que adianta o saleiro, o sal está contido dentro do saleiro? Não serve para nada. Se o sal não sair do saleiro para temperar uma salada, se o sal não sair do saleiro para temperar uma carne, ele não serve para nada. Então você nesse domingo de manhã tem que sair da igreja na segunda-feira, quando você for trabalhar, salgar o mundo. E nós falamos de sal e luz, 2 exemplos simples da Bíblia, onde Jesus trata no cotidiano para fazer diferença lá fora. Alvo número 5 então. Alvo número 6, pregar fielmente o evangelho de Cristo, sabendo que cada crente é um missionário, discípulo, chamado a formar os discípulos. Nós também já falamos sobre isso. Cada crente é um missionário. A gente estudou a parábola da mulher samaritana, onde ela sobe como uma perdida e desce como uma missionária. Todos nós somos missionários. Você no seu ambiente de trabalho é um missionário e deve formar discípulos para Cristo. Alvo de número 7, ser um servo que toma a sua cruz. Nós falamos o que é tomar a cruz. Tomar a cruz não é, o seu emprego não é uma cruz, o seu carro velho não é uma cruz, o lugar onde você mora não é uma cruz, o sol da cidade de Goiânia não é cruz, nada disso é cruz. A sua sogra, o seu filho, o seu genro, o seu patrão, nada. Cruz é você
sacrificar-se por amor a Deus. Cruz é você fazer a vontade de Deus, mesmo você querendo fazer a sua vontade. Então, sua vontade é ir lá e pegar aquele cara no trânsito. Você vai tomar a sua cruz e não vai fazer isso. Você vai fazer a vontade de Deus. Tomar a cruz significa, eu quero ficar em casa dormindo domingo de manhã. Eu não vou ficar em casa dormindo domingo de manhã. Eu vou para a igreja e vou tomar a minha cruz, porque essa é a vontade de Deus. Eu estar congregando, eu estar na reunião dos santos, entende? Tomar a cruz, então, é fazer a vontade de Deus, apesar da minha vontade. E por fim, hoje o alvo de número 8, conhecer a Deus e viver por meio da ortodoxia das Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Irmãos, eu volto a dizer, nós estamos no 8º alvo, eu nem sei até que número de alvo que vai, de acordo com aquilo que a gente escreveu como meta aqui que é essa igreja, mas saiba de uma coisa. O tempo que for necessário para você gravar tudo isso aqui, grave. Não viva a sua vida cristã aqui nesse mundo sem você vivenciar isso. Você sabe por quê? Você não está aqui no domingo de manhã à toa. Você não está aqui domingo de manhã porque você não tinha nada para fazer. Você está aqui esperando a volta de Jesus, e esperando a volta de Jesus, servindo a Deus e ao próximo, amando, sendo igreja, fazendo tudo que Deus falou para você fazer. Você não pode cair naquela história de ser um crente católico. O que eu chamo de crente católico, irmãos? Um crente que só vem para a igreja para trazer número para a igreja. Não, nós não podemos pensar nem viver assim. Nós não podemos vir para a igreja de forma religiosa, mecânica, sem saber por que a gente está aqui domingo de manhã. Porque se você fizer isso, você não vai voltar, mais cedo ou mais tarde você vai enjoar da igreja. Mais cedo ou mais tarde você vai achar que isso aqui é chato. É chato vir para a igreja. É mecânico. Você já sabe que o pessoal vai orar, vai ler a Bíblia, vai cantar uns cantos, o pastor vai pregar, vai te mandar embora para casa. Se você já sabe a liturgia do culto, você vai vir para cá sem vida, sem expectativas, sem o desejo e o anseio de receber mais de Deus. Portanto, não viva a sua vida dessa maneira, porque você vai ser um fariseu moderno. A gente sempre culpa os fariseus, né? E os fariseus, de fato, foram os maiores inimigos de Jesus. Não foi o Império Romano, não foram os soldados, não foi César, não foi Pilatos. Os maiores inimigos de Jesus no tempo dele foram os fariseus. Aquele que achava que sabia tudo de Bíblia. Aquele que vivia uma vida religiosa mecânica. Não podemos fazer isso. E eu quero insistir com você, com toda a força do meu ser, de você nunca cair na religiosidade. Porque a gente sempre fala que existiam os fariseus eram os inimigos de Jesus, mas a gente nunca se enquadra como fariseu, já reparou? A gente acha que a gente nunca é o fariseu, mas a gente pode estar sendo. Portanto, livre sua vida dessa religiosidade mecânica. E o que quer dizer? É isso, obrigado, Naina, porque você aumentou, eu falei, você mudou o slide, não é eu mesmo. O que significa conhecer a Deus e viver pela ortodoxia? Que palavra é essa, irmãos? Ortodoxia. Ortodoxia é nada mais do que uma vara reta de retidão, de ensino. E o que significaria ortopraxia? Uma vara reta de medir a prática correta. Então, quando a gente fala de ortodoxia, nós estamos falando de uma retidão já estabelecida, de uma régua que já foi traçada, determinada a ser seguida. A ortodoxia nada mais é do que uma retidão que Deus já estabeleceu, que todos nós precisamos percorrer esse caminho. Não é a minha vontade, não é a do Marcelo, não é de mais ninguém nesse lugar, a não ser a vontade reta, perfeita e santa de Deus. Isso é ortodoxia. Isso é andar na retidão de um caminho de ensino, ok? E por que como única regra de fé e prática? Porque, irmãos, fé e prática estão intimamente ligados. Quando alguém vai para uma festa, vamos imaginar uma festa, bem mundana mesmo. Quando ela vai para lá, por que a fé e a prática dela estão ligadas uma na outra? Porque ela crê que ao ir para aquela festa, ela vai ter mais felicidade. A felicidade dela vai ser aumentada um pouquinho mais. Quando alguém trabalha e vive só em função do trabalho, ele acha que o trabalho é o Deus da vida dele, ele crê, vive e pratica que o trabalho é o Deus da vida dele. Portanto, fé e prática estão intimamente ligados. Se você está aqui é porque você crê que Deus é o melhor da sua vida, que você crê em Cristo Jesus, e a sua prática te trouxe a vir domingo de manhã para a igreja. Então, aquilo que você crê e aquilo que você vive estão intimamente ligados. Por que a Bíblia condena tanta hipocrisia? Porque a hipocrisia fala que você crê numa coisa verbalmente, mas você vive outra completamente diferente. Isso é ser hipócrita. O hipócrita é, eu creio em Jesus, mas não sigo ele na prática.
Eu creio em Deus, mas a minha prática é diferente. Eu falo sobre criar filhos, mas a minha prática de criar filhos é diferente do que a Bíblia ensina. Portanto, fé e prática, conduta e credo andam juntos. Ortodoxia e ortopraxia andam juntos. Entenderam? Entenderam essa palavra? Importante. Bom, vamos lá então. Se você fosse desafiado a fazer o resumo da sua fé cristã, por onde você começaria? Se eu falasse assim, olha, resume aí o que você crê. Você começaria talvez, provavelmente, com Deus. Né? Você iria explicar Deus, quem é você. Mas, irmãos, o nosso resumo da fé cristã começa com a Bíblia. Porque é dali que eu sei quem Deus é. É a partir das Sagradas Escrituras que eu sei quem sou eu e quem é o Deus que eu adoro. Portanto, se um dia te pedirem um resumo da sua fé cristã, comece pelas Sagradas Escrituras. Ali começa o seu ponto de partida, mostrando exatamente a sua crença e a sua prática. Por isso, a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, começa exatamente com a Bíblia. Começa com as Sagradas Escrituras. E antes da gente falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre essa ortodoxia que a gente falou, Paulo, nesse texto, começa dizendo assim, olha, tu porém, né? Por que ele fala tu porém, em algumas versões diz isso? Porque, irmãos, essa versão do tu porém, né, quanto a você, no caso aqui da minha da NA, tá quanto a você, mas talvez a sua versão é tu porém. Paulo está fazendo um contraste. Qual que é o contraste que Paulo faz aqui? Ele está contrastando tudo o que ele disse anteriormente. Ele fala o que, por exemplo, no verso 13? Ele está falando de homens maus, mas os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu porém, ou quanto a você, você não pode ser essa pessoa má, que você é impostor, que você é perverso, enganador e sendo enganado. Ou seja, você não pode ser essa pessoa, Timóteo. Timóteo, você não pode ser essa pessoa enganador. Tu, porém, o quê? Faça isso, isso e aquilo. Então, a referência a esse versículo 14, que começa o texto, referencia algo contrário ao que foi dito no verso 13. Ou seja, então, Timóteo é alguém que está sendo ensinado a palavra. E sabe o que é interessante? Timóteo é alguém que nasceu no berço evangélico. Se a gente poderia dizer assim. Ele fala, olha, permaneça firme naquilo que você aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Ou seja, Timóteo foi ensinado desde a infância sobre Bíblia. A mãe, a avó de Timóteo foram pessoas que instruíram ele desde a infância. Então Timóteo era alguém que já era conhecedor da salvação, da palavra de Deus pelos seus familiares. Por que ele tinha que ser assim? Porque ele deveria tornar-se sábio para a salvação. Não é isso que ele fala? Olha, essas sagradas letras que você conhece, podem torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, por que você e eu precisamos da Bíblia? Sabedoria. Por que eu e você precisamos da Bíblia? Salvação. Por que eu, irmãos, precisamos das Sagradas Escrituras? Porque nós precisamos de sermos salvos e ao sermos salvos andarmos nesse caminho de sabedoria. Lembre-se, sabedoria, maturidade na vida cristã não é um ponto que você chega. Porque se fosse um ponto que você chegasse, o que acontece depois que uma fruta amadurece? Ela apodrece. O próximo estágio de maturidade de uma fruta é podridão. Portanto, amadurecimento, sabedoria é um caminho que você vai percorrer por toda a sua vida cristã. É por isso que você está aqui hoje de manhã, para continuar essa jornada perseverante de caminhar na sua fé com Deus. Timóteo nasce no berço evangélico, mas ele não parou na vida cristã. Timóteo, aos 12 anos, não parou de ser crente, aos 14, não, ele continuou na maturidade. Paulo está falando, olha, você tem que conhecer essas Sagradas Letras para você continuar nesse caminho de maturidade, porque é por toda a vida, é um caminho que se percorre, não um ponto que se chega. Você não vai chegar lá aos 60 anos e falar assim, poxa, não, já aprendi tudo que eu tinha de Bíblia, agora eu não preciso ir mais para a igreja, não preciso ouvir mais nada da palavra, basta eu esperar morrer, basta eu esperar Jesus voltar, que está tudo resolvido. Não, no reino de Deus não existe aposentadorias. Certo? Portanto, então, Timóteo é criado nessas Sagradas Letras. Lembrando, irmãos, quais são as Sagradas Letras? O cânon do Antigo Testamento. Até então, o cânon do Novo Testamento não havia sido formado nem fechado. Portanto, Paulo está falando, olha, você tem que continuar nessas Sagradas Letras, o Antigo Testamento. Pois é nelas que vamos encontrar quem Deus é e quem nós somos. E aí, por fim, no verso 16, ele diz, toda Escritura é inspirada por Deus,
útil para ensino, repreensão, correção, educação e justiça. A fim de que, irmãos, de que o servo de Deus seja perfeito. Não te choca isso, não? Porque qual que é a primeira coisa que a gente fala? Pastor, eu não sou perfeito. Pastor, eu não posso ser perfeito, só Deus é perfeito. Isso é verdade, irmãos? Sim. Mas então, como é que a Bíblia diz? A fim de que todo servo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Por quê? Será que a Bíblia está se contradizendo? Absolutamente não. Porque, irmãos, em Cristo Jesus, Deus nos aceita por meio da perfeição dele. Portanto, esse caminho que Paulo está dizendo que você tem que percorrer, de sabedoria, de maturidade, ele tem que ser percorrido na pessoa de Cristo. Fora de Cristo, você não é perfeito. Por que a gente faz algumas correções de nuances de alguns hinos? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você diz o seguinte, que você será alvo mais que a neve, né? Mais alvo que a neve serei. Por que a gente faz pequenas correções nesses cânticos? Porque você é branco como a neve, não porque você ainda será branco como a neve. Você já é branco como a neve. Mas pastor, eu estou no processo de santificação, eu não recebi glorificação. É verdade. Mas você é salvo, você é considerado perfeito e perfeitamente habilitado por causa de Jesus. E por causa dele, você é considerado, com muitas aspas aqui, perfeito diante de Deus. Mas não é baseado na sua perfeição, mas na perfeição de Cristo. Por isso, mais alvo que a neve, você é mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve, eu já sou mais alvo que a neve por causa de Cristo Jesus. E é interessante, quando Paulo fala que essa palavra, olha aqui, ó, toda escritura é inspirada, o verso 16 aqui, inspirado, essa palavra grega significa sopro, o ruá de Deus. E lembra muito aquela ideia de Adão. Adão, quando ele é criado do barro, do pó da terra ali, Deus faz aquele barro e cria o homem. O que é que ele sopra nas narinas do homem? Fôlego de vida. E aquela vida permeia o homem. Essa palavra que é inspirada tem que trazer vida para você. O que eu escrevi hoje de manhã lá no grupo do WhatsApp? Depois você lê. Ficou um português ruim, tá? Depois você me ajuda na correção, a Elaine também me ajuda. Mas não ficou bom o português aquele texto. A Daiane também está aqui para me ajudar nessa correção. Por que aquele texto não ficou bom, irmãos? Porque, irmãos, a ideia daquele texto que eu quis transmitir para vocês foi: conhecimento por conhecimento não tem valor. Tem gente que já leu a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia, mas estuda só por estudar. Lá no seminário, um professor nosso contou de uma doutora do Novo Testamento que não cria no Novo Testamento. Olha só que absurdo. A mulher era doutora no Novo Testamento, mas não cria no que estava escrito. Portanto, o conhecimento por si só não tem valor. Você não está aqui esse domingo de manhã para aumentar o seu conhecimento bíblico apenas. É isso também. Nós temos que conhecer a Deus, temos que conhecer as Sagradas Escrituras. Mas esse conhecimento tem que gerar vida em você. O poder de Deus precisa estar por meio desse sopro de fôlego de vida, que é essa inspiração da palavra. Ou a palavra literalmente, irmãos, a Escritura é inspirada, soprada por Deus. Portanto, essas letras é a vontade de Deus para nós. E nós não podemos negligenciá-la. Vamos então. Eu quero agora fazer um resumo, depois de ter explicado um pouquinho o texto, entrar na explicação do nosso alvo, né? Conhecer a Deus por meio da ortodoxia, essa palavra. Essa palavra foi cunhada, irmãos, basicamente naquilo que a gente conhece pelos 5 solas da Escritura. O que quer dizer sola? Sola é uma palavra, na verdade, do latim, que quer dizer somente. Por que sola scriptura? Do latim. Vem somente a Escritura. Por que é solus Christus? Somente Cristo. Por que é só lhe deu graça? Só lhe deu a glória, perdão. Somente a Deus a glória. Qualquer sola que você vê na frente é o somente. Por que isso, irmãos? O sola escritura é o primeiro dos 4 solas que vem a seguir. Então, sola escritura, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente Deus a glória. São 5 solas que você precisa gravar, é bom você ter isso no seu coração. Porque são lemas da Reforma Protestante. E esse sola é somente. Por que a gente diz então que o somente a Escritura, o sola Escritura, encabeça os outros 4?
Porque eu só sei que a glória só pertence a Deus. Eu só sei que é somente Cristo. Eu só sei que é somente pela fé. E eu só sei que somente é pela graça por causa das Escrituras. Se você não tivesse acesso à palavra de Deus, como é que você ia conhecer tudo isso? Como é que você ia conhecer que a glória tem que ser dada a Deus, que a fé só é em Cristo, que a fé é somente pela graça? Como que você iria conhecer isso sem a palavra de Deus? Não tem como, é impossível. Por isso que o primeiro sola Escritura, encabeça os outros 4 demais. Não é porque Cristo não é importante, não é porque Deus não é importante, ou a fé ou a graça não é importante. É porque somente por meio da palavra de Deus você pode conhecer os demais. Portanto, é por meio dela que Deus transmite o conhecimento dele. E esse sola Escritura é conhecido por vários textos bíblicos, nós lemos só um deles, mas é também conhecido por um fato histórico. Qual foi o marco histórico do sola Escritura, irmãos? A dieta de Lutero em 1521, quando ele prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, o marco histórico do sola Escritura começa com a fixação das teses naquela catedral, especificamente com a dieta de Worms. O que era a dieta de Worms? A dieta de Worms é porque Lutero foi inquirido pela Igreja Católica. O pessoal queria, de certa forma, armar uma armadilha para Lutero, né? Os representantes do Papa queriam pegar Lutero. E como que ele fez? Ele falou o seguinte, falaram para ele: Lutero, você renega tudo isso que você escreveu, essas 95 teses que você pregou lá na Catedral de Wittenberg, você renega elas? Aí ele falou: eu preciso de um tempo para pensar. Então ele foi lá, se reclusou no seu quarto, orou, jejuou, que é a chamada dieta de Worms, foi isso, oração, jejum, leitura bíblica. Então ele volta. Quando ele volta, eles falaram se você nega ou não o que você disse. Aí ele fala uma frase, que essa eu tenho que ler essa frase literalmente, que eu não lembro de cabeça. Mas ela diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, pela razão pura, e já não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa, presa à palavra de Deus. Logo, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Imagine você lá então confrontando todo um sistema católico apostólico romano. Você enfrentando aquela igreja. E ele diz exatamente essa frase. Por que ele disse essa frase? Sola Escritura. Essa resposta mostra que a base e a tese de tudo é a palavra de Deus, irmãos. Porque ela, na verdade, convenceu Lutero de que ela era verdadeira. E não o concílio, e não o Papa, e não a bula papal. Não sei se os irmãos sabem, mas o Papa, quando ele está sentado ali naquela cadeira, é chamado de ex-cátedra. Quando o Papa está sentado ali, para a Igreja Católica, as palavras do Papa é infalível e inerrante e em pé de igualdade com as Escrituras. Mas nós não cremos assim. Na verdade, Lutero estava mostrando que a Bíblia, na verdade, é o tribunal da nossa consciência. Lutero, na verdade, estava mostrando que se ninguém o convencesse, se não fosse pela Bíblia, ele não tiraria aquelas palavras. Portanto, Lutero só aceitaria que se fosse provado pela palavra de Deus, através da exegese, interpretação, evidência, razão, se legitimamente ele estava equivocado, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, esse é um princípio fundamental, irmãos. Não se esqueça. Sola Escritura deriva os demais 4 solas. Portanto, então, a Igreja Católica nos acusa. Nos acusa que a gente trocou um Papa humano, que segundo eles vem desde a tradição de Pedro. Eles acusam que a gente trocou um Papa humano por um Papa de papel, que é a palavra de Deus. E eles estão certos? Sim. Nós trocamos um Papa humano, daquela figura sentada lá no Vaticano, por um Papa de papel. Esse é o nosso Papa. O Papa nosso é essa, verdade inspirada por Deus. E Lutero, irmãos, então, estava se divergindo daquela época pela tradição católica. E uma tradição que era oral, era escrita, havia bulas papais, havia a tradição da igreja, ele na verdade estava se opondo a tudo isso. Por que isso, irmãos? Porque a Igreja Católica, ela não crê que a palavra de Deus
é a única coisa que rege a fé deles. E aqui eu quero que você preste atenção. Passa aí, Nayane, se deu tempo da gente colocar aquela figura. Tem? Aquela figura, Nayane, que eu te mandei no zap? Tem? Passa aí se tiver. Isso. Eu não sei se vai dar para você enxergar, mas se você não enxergar, eu vou tentar te explicar. Para a Igreja Católica Romana, imagine que isso aqui é uma casa, um edifício, onde você tem um fundamento, que é o alicerce, você tem as colunas e você tem um telhado, tá? Imagine então uma casa, telhado, colunas, alicerce. Para a Igreja Católica Romana, o alicerce é a tradição somada às Escrituras. Portanto, a tradição está no mesmo pé de igualdade das Escrituras. A tradição católica, oral, escrita, está no mesmo pé de igualdade. As bulas papais estão nesse alicerce da vida cristã. Só que para o católico, ele não considera só isso. Ele acha que a revelação geral também é importante. É aqui as colunas. A revelação geral é uma das colunas de sustentação da igreja. E por fim, a experiência como um telhado. Eles não negam a experiência que você tem com Deus, para eles é importante, mas está lá na superficialidade, é uma coisa que acontece, mas está no telhado da casa. Já a ortodoxia oriental também coloca tradição e escrituras, no mesmo pé de igualdade, assim como a Igreja Católica, só que eles consideram a experiência como coluna, como o que sustenta a igreja. A sua experiência é mais forte, ela é tipo assim, mais importante, ela é tão importante e fundamental na vida que ela sustenta a sua vida cristã, a experiência. E aí coloca então a revelação geral lá no telhado, como algo importante, mas não tão importante. Já um liberal, o que é o liberalismo teológico, irmãos? O liberalismo teológico, ele diz que algumas passagens da Bíblia não podem ser verdade. É mais ou menos assim, para um liberal, Jonas não foi engolido por um peixe. Isso é impossível. Jesus andar por cima das águas é impossível. Portanto, para um liberal, ele crê na Bíblia mais como um livro histórico. Ele crê na Bíblia como um relato de coisas que de fato aconteceu, mas que não pode ultrapassar a razão. Entende? A fé, nesse caso, é deixada de lado. Então, por um liberal, essa razão é mais importante. E aqui eu vou abrir um parênteses, conversando novamente com o nosso irmão Marciano. O liberalismo teológico sempre está presente no nosso meio, de alguma maneira ou de outra. Vou te dar um exemplo. Quando um crente fala assim para você, não, Gênesis não é literal, Gênesis é uma paráfrase, Gênesis é uma alegoria. Aqueles 7 dias não são 7 dias literais. Deus quis dizer talvez eras. Por que o mundo tem tantos bilhões de anos? Porque cada dia daquele supostamente dia é uma era que passou milhões e milhões de anos. Aquilo ali começa um certo liberalismo, entende? Onde dizendo, por exemplo, que não, uma mula não pode falar, de repente foi um anjo que falou através da mula. Você entende? O liberalismo teológico, de vez em quando, ele vai sondar o seu coração. De vez em quando, ele vai tentar te pescar. Isso é um liberal, onde a razão prevalece. Ele também fala da revelação geral, experiência e emoções. Mas pula para o próximo, que é o que eu quero chegar. Aqui, irmãos, a visão pós-moderna é a de hoje. Relativismo, não a verdade absoluta. O que está imperando na internet hoje? Onde todo mundo tem sua voz. Na internet prevalece o quê? Cada um com a sua verdade. Não encha as paciências do outro. Cada um tem sua verdade. Se cada um tem sua verdade, cada um pode fazer o que quiser. Se para mim pedofilia é uma doença e para você é pecado, deixa eu acreditar que é uma doença. Se para mim transtorno do seu que é uma doença e para você é pecado, cada um com a sua verdade. Não encha a paciência do outro. Deixa cada um ser livre com a sua verdade. Isso é o que a gente está vivendo. A nossa visão pós-moderna, contemporânea, cada um tem sua verdade. Mas nós não cremos assim. Porque se a gente crê assim, irmãos, vai ser uma questão de preferência. Se a gente não tiver um norte, não tiver um rumo, cada um que vai para um lado. Marcelo vai acreditar de um jeito, eu vou acreditar do outro, o Cauã do outro. Cada um vai para um lado aqui e a igreja não vai avançar porque nós não estamos pautados na palavra de Deus. Portanto, imagina que você está no espaço sideral, você está lá no espaço. Se você não tiver um norte, uma referência, você não vai saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Por isso que a gente precisa de bússola. Para que serve a bússola? A bússola serve para esse sentido de orientação, para saber os rumos e estabelecer os parâmetros, porque senão vai virar uma coisa de preferência. Eu gosto de picolé de morango, você gosta de picolé de tamarindo, cada um vai fazer de qualquer
coisa de qualquer jeito na igreja, e não é assim. Por que existe a palavra ortodoxia nessa visão da igreja que estou falando? Porque é um ensino correto, reto, sagrado, santo, inspirado, que deve nos guiar e nos conduzir. Então, para nós, reformados, a Escritura sozinha é esse alicerce. A tradição é importante? É. Nós não temos a tradição de Westminster, que ajudou a explicar a Bíblia. Nós não temos as tradições reformadas dos reformadores, como Calvino, Lutero, que nos ajudam a explicar a Bíblia. Sim, nós temos essa tradição. A gente não despreza, a gente não joga ela fora, mas ela não está de pé de igualdade com a palavra de Deus. Para nós, a palavra de Deus é única regra de fé e prática. Tradição é importante, razão é importante, revelação geral é importante, experiência é importante, mas elas são secundárias. Esses são os pilares que você precisa entender. Portanto, sola Escritura, a gente não está negando experiência, revelação geral, nada disso. A gente só está dizendo que a Bíblia é esse alicerce da nossa vida cristã. E aqui eu quero dividir 4 breves temas, nós só temos 15 minutos, e eu quero dizê-los de forma rápida. A primeira forma que Deus se revelou na história, volta ali, Nayane, desculpa, eu acabei também te falando, né? Volta naquele, isso. Deus se revelou, por exemplo, através da revelação geral. O que é revelação geral, irmãos? Deus expressa a sua glória por meio das obras dele. Salmo 19:1 está escrito isso. O que Salmo 19:1 está escrito, irmãos? Ele diz o seguinte: que por meio das coisas criadas, Deus se revela aos homens. Salmo 19:1 está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Portanto, o muçulmano, o indígena, um budista, um aborígene é aquelas tribos, se eu não me engano, lá da Austrália. Qualquer ser vivo, os indígenas, incas, maias, astecas, o que você quiser colocar nesse pacote, Deus se revelou. Como? Revelação geral. Todo homem é indesculpável diante de Deus, porque a obra aponta para o Criador. Certo? Romanos capítulo 1, Paulo também fala sobre isso, mas as pessoas pegaram a criação natural e começaram a adorar elas. Portanto, Deus se revela por meio da revelação geral da sua criação. Deus também se revela, Romanos capítulo 1 e 2, pela consciência de um Criador. Nesses 2 capítulos, não dá para a gente ler todo ele, Paulo fala o seguinte, que os homens acabou rejeitando a Deus. Eles suprimiram a verdade pelas suas próprias concupiscências. Desejos, vontades, paixões, abafou Deus do coração deles, eles rejeitaram o Senhor e preferiram adorar a criação. E aí Paulo vai e extrapola, ele fala que por causa disso as pessoas têm relações homossexuais, por causa disso as pessoas já se afastaram de Deus e endureceram o seu coração. E qual que é o maior castigo que Deus pode dar para alguém, irmão? A pessoa se entregue ao próprio pecado. O maior castigo que você pode ter de Deus é Deus tirar o freio de você. Sabe quando você está pecando de forma desenfreada e não está acontecendo nada com você? Deus não te pune, você não é disciplinado por Deus, significa que você talvez não é filho, porque a palavra de Deus fala que Deus disciplina aquele que Ele ama, aquele que é filho. Está lá em Hebreus. Se você não está sendo disciplinado por Deus, se não está em freio mais na sua vida, é porque de fato você talvez não é filho de Deus. Porque o maior castigo que Deus pode dar para alguém é alguém se entregue às suas próprias concupiscências. Portanto, Deus se revela na criação, Deus se revela na consciência humana. São 2 formas gerais de Deus se revelar. Mas Deus também se revela o que, irmãos? Por meio da sua palavra. E aqui, o segundo tópico já, entra na diferença entre inspiração, revelação e iluminação. Qual que é a diferença disso, irmãos? A Bíblia já foi revelada por Deus. Não existe uma outra revelação. Isso é revelação. E como que essa Bíblia foi revelada? Foi revelada por meio de homens que o Espírito de Deus inspirou eles para escrever de forma inerrante e infalível. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus inspirada de forma inerrante e infalível. O que a gente precisa hoje? A gente precisa ser iluminado. A gente precisa de iluminação para entender essa palavra. A gente precisa que os nossos olhos sejam clareados, o nosso coração seja aberto, para que a gente possa entender e compreender essa palavra. Portanto, se alguém falar assim para você, eu tive uma revelação de Deus, já começou errado. Porque revelação já foi dada. E já foi inspirada.
Portanto, se alguém, um irmão da igreja, falar assim, Deus me revelou, opa, Deus não te revelou nada. Deus revelou para Paulo, Deus revelou para Isaías, Deus revelou para Moisés, Deus revelou para Davi, Deus revelou para Salomão. Você não tem revelação nenhuma. A revelação já foi dada e inspirada. O que nós precisamos agora é ser iluminado para entender essa revelação que já foi nos dada, certo? Então, a diferença entre inspiração, revelação e iluminação é isso. E aí vem pessoas, para finalizar esse tópico, vem pessoas falando assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém. Porque se eu uso a palavra contém, o que abre margem, irmãos? Abre margem para conter também palavras de homens, não é? Se ela contém a palavra de Deus, significa que ela contém a palavra de Deus mais alguma coisa. Ela contém a palavra de Deus mais palavras de homens, mas ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E certa vez eu estudei num lugar, numa igreja aí, há uns anos atrás, que o professor ensinava isso. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus, completamente herético. Terceiro e penúltimo ponto. Por causa disso, então, ela se torna sua regra de fé e prática. Irmãos, todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo crê e vive baseado naquela crença. Você pode falar assim, olha, a pessoa talvez não tenha consciência disso. Vamos imaginar alguém na roça, alguém simples, alguém muito simplório. Aquela pessoa crê e vive de acordo com a crença dela. Vamos pensar agora num professor, doutor de faculdade, pós-graduado, muitos títulos, MBA. Ele também crê e vive baseado numa crença. Todo mundo tem uma crença e vive de acordo com aquela crença. Se o professor doutor da Federal não está aqui agora, domingo de manhã, na nossa igreja, é porque ele crê que Jesus não é Deus. Ele não crê nesse Deus, por isso ele não vem à igreja. Por isso ele está em casa agora, talvez. Você entende isso? O professor doutor da universidade não crê, mas talvez alguém que está lá na roça, simplório, também não crê em Deus. E ele não está aqui agora e está lá na roça trabalhando, porque a prática dele não acredita que ele deve ir para a igreja. Portanto, eu já falei isso para vocês, mas é importante repetir. Credo e conduta andam juntos. Fé e prática andam juntas. Todo mundo tem, irmãos, uma cosmovisão da vida. Todo mundo tem uma crença. Aí você pode falar assim, pastor, mas e os ateus? Os ateus também creem. O fato dele não crer em Deus é uma crença, não é verdade? O fato dele não crer em Deus é uma fé. Ele tem fé que Deus não existe. Aí fala, pastor, mas eu sou ateu, eu não creio em nada. Pois é, você tem o seu dogma. E como que esse dogma chegou a ele, irmãos? Ele leu revistas, ele viu vídeos na internet, ele se alimentou de algum conhecimento, que esse conhecimento não veio do nada. Aí cai por terra, sabe aquela falácia? De falando assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Uai, ateu, você que diz ateu, o livro que você crê no seu ateísmo veio do quê? Foi um extraterrestre que desceu esse livro aí? Os vídeos que você viu no YouTube, que te convenceu de que Deus não existe, quem que estava falando lá? Era um extraterrestre ou era um ser humano? Portanto, o ateu, né, na verdade, o ateu, não o ateísta, o ateu, ele crê baseado em ensinos humanos, que foi dado a ele, em algum tempo da vida dele, em alguma época da história da vida dele. Então essa acusação de que a Bíblia foi dada para os homens, mas é claro que ela foi dada aos homens, precisava ser linguagem humana para eu e você entender, não é verdade? Deus precisava se revelar aos homens de forma humana, em linguagem humana, usando seres humanos para se revelar ao ser humano. Portanto, quando um ateu fala assim, a Bíblia foi dada pelos homens, então ela não tem valor, então Platão, Aristóteles, tudo que você crê aí, ou os outros filósofos ateus, né, que você crê no seu ateísmo aí, eles também não são válidos, porque foi dado por homens. Então, irmãos, você precisa ter isso claro. Não existe ateu genuinamente falando, porque todo mundo acredita, todo mundo crê em alguma coisa, e todo mundo vive de acordo com aquele que crê. Se um ateu não está na igreja agora de manhã, é porque ele não acredita em Deus. E porque ele não acredita em Deus, a prática dele foi ficar em casa, foi para o clube, foi passear, foi para o shopping, porque ele não crê
então a prática dele a crença dele levou a uma prática do que ele acredita. Por isso, irmãos, nós precisamos então entender que a Bíblia é a própria palavra de Deus. E por fim, para a gente encerrar o último tópico, 4, o estudo, eu quero mostrar esse estudo agora, que pode nos chocar. Irmãos, a Bíblia é uma coletânea de livros que foi escrita por um período de mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes. Agora você pensa, nós estamos no ano de 2025, de um livro que é o mais lido da história, continua sendo o mais vendido e o mais lido e o mais estudado, que foi traduzido parcialmente ou totalmente por mais de 4.000 idiomas diferentes. Pois é, essa coletânea de livros que as pessoas desprezam, a partir desse desenho aqui, mostra a complexidade da Bíblia. Vê se você consegue projetar ele, Nayane. O que significa esse desenho, que parece mais um arco-íris? Irmãos, esse desenho, deixa eu explicar para você. Ele vai de Gênesis, é porque não dá para ler, né? Nem eu consegui ler na imagem, você também não vai conseguir ler. Mas ele vai de Gênesis até Apocalipse. Esses tracinhos brancos que você vê aqui embaixo são referências bíblicas. E esses círculos que parece alguém que foi riscando o papel, né, com um lápis de cor, são as referências bíblicas cruzadas que a gente chama. Por exemplo, um texto de Gênesis que aponta para Apocalipse, um texto de Apocalipse que aponta para outro texto da Bíblia, um texto de Mateus. Isso aqui, irmãos, são os cruzamentos de referências bíblicas. Por exemplo, quando Jesus cita um texto de Isaías, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo. Aí esse cara pegou o texto que Jesus citou de Isaías, lá em Mateus, e fez um risco para ligar com ele Isaías. Um texto que Joel cita, que Pedro cita lá em Atos. Aí ele pegou um risco e riscou Joel, fez um semicírculo e foi lá para Atos. Cada linha dessa é um cruzamento bíblico. Sabe quantos cruzamentos bíblicos existem? Nesse gráfico, 63.000 linhas dessa. 63.000 linhas existem aqui, irmãos. Agora, essas 63.000 linhas que estão fazendo referências a um texto e outro, foram 40 autores diferentes, em épocas completamente diferentes umas das outras. Gente, Moisés não teve nenhum contato físico com Mateus e Lucas. Lucas não teve nenhum contato com Adão e Eva. João, que escreveu o Evangelho, não teve nenhum contato com Davi e Salomão. Mas esses 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em tempos e regiões geográficas diferentes, escreveram esse livro que está aí como regra de fé e prática para eu e você crer. Lembrando que eles não tinham como se comunicar, porque a distância temporal muito grande. Pensa a distância de Adão para João. Vamos pegar o primeiro homem para o último homem que escreveu, vamos dizer, a Bíblia, que foi João. Ou para o primeiro homem que escreveu foi Moisés. Olha a distância temporal deles. Você acha que eles tinham como se comunicar? Moisés chega para João e fala assim: João, eu vou escrever um negócio aqui, então você lembra disso quando você for escrever. Tá bom, Moisés, eu vou escrever isso aqui para fazer referência do que eu estou escrevendo com o que você está escrevendo aí. É possível isso, irmãos? Jamais. E sem falar que não tinha internet, avião, carro, automóvel, para eles se locomoverem, ou sequer uma forma de comunicação entre eles. Portanto, essas 63.000 linhas mostram o quão bela é a palavra de Deus. O quão bela e rica é aquela ortodoxia que a gente falou que você deve viver. Irmãos, a palavra de Deus não tem que ser encarada por nós como um mero conhecimento. Ela tem que ser vida para você. A Bíblia não é um livro de curiosidade para te matar a curiosidade se Adão tinha umbigo ou não. A Bíblia não está aqui para te matar a curiosidade se quem teve relações sexuais depois de Adão, depois que Caim mata Abel e tem aquilo aí, como é que é? Adão teve filhos com filhos deles e primos com primas, cruzaram e tiveram relações sexuais? Ou quando Noé, na verdade, entra na arca e que desce a família dele, e aí tiveram então relações sexuais entre primos e primas? Irmãos, a Bíblia não está aqui para satisfazer a sua curiosidade. A Bíblia está aqui como um livro revelado, inspirado, para que Deus te dê vida, aquele sopro, aquele ruar, aquele sopro e fôlego de vida que você e eu tanto necessitamos. Amém?
Vamos encarar então essa ortodoxia. Volta aí, Nayane, para aquele texto final, só para a gente ler o alvo número 8, que nós devemos viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Vamos lembrar desse alvo, o alvo número 8, Nayane. Isso, conhecer a Deus e viver por meio da ortodoxia das Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática. Se você crê na Bíblia, você vai viver como ela diz. Amém? Vamos orar.